Vamos declarar a uma só voz. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra. Vamos cantar mais uma vez, para os nossos medos ouvirem. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode, mas vai se cumprir. Aplauda Ele, cumpridor de promessas, Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar, por gentileza. Vou convidar a Sofia, que vem aqui à frente, trazida pelos seus pais. Eles acharam que o culto era às 8 horas, acabaram de chegar. Então pode vir a Sofia com os pais, os avós que estiverem presentes, venham aqui à frente. Nós queremos apresentar essa pequena que hoje vem pela primeira vez à igreja. E os familiares que estiverem juntos podem vir também, para a gente poder abençoar. Na nossa criança, nós batizamos crianças e apresentamos crianças. A apresentação é uma gratidão pelo nascimento, não é o batismo, certo? O batismo se faz quando os pais decidem por apresentá-la no sentido de receber a doutrinação da igreja junto e através da tutela dos pais. Então o que nós estamos fazendo é um ato simbólico de gratidão e uma fase posterior nós apresentamos as crianças aqui na nossa igreja ao batismo também. Mas hoje é o primeiro dia que a Sofia vem na igreja, né? A Priscila e o Felipe. Você já está dando risada sim, mas você está muito esperta, moça. E nós vamos agradecer a Deus pela essa princesa que Deus trouxe a essa família. Agora está gostando de mim. Acho que é a careca, né? Fica brilhando assim, daí fica mais animada. Estenda a sua mão para cá, vamos abençoar a pequena Sofia. Pai, obrigado por essa pequena, obrigado por esse presente que o Senhor trouxe a essa casa. Pai, nós pedimos que sobre o Felipe e a Priscila, esse casal tenha toda a sabedoria, que tenham todo o discernimento para educar esse presente que o Senhor lhes deu, com grande responsabilidade e compromisso, principalmente ensinando o melhor caminho, o caminho do altar, o caminho da fé. Nós abençoamos a Sofia para que ela seja uma pérola de sabedoria, desde a sua mais tenra juventude, idade, que ela cresça no conhecimento, na graça do Senhor, e que ela seja uma profeta do Senhor todos os dias da sua vida, livre dos maus caminhos, livre, ó Deus, das más amizades, e conduza a tua filhinha, desde o nascimento até os seus dias finais, sempre na sua presença e na sua condução, e sempre com a direção do Senhor. Abençoe essa casa, e que essa casa sinta-se privilegiada e cheia de alegria ao receber esse presente, em nome de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas a Sofia. Pronto, bebê? Tudo certo agora? Tranquilo? Deus abençoe, tá bom? Parabéns. Aí, ela tá dando risada ainda, gente. Deus abençoe, viu? Amém. É muito bom. Eu falo para a Vanessa que a gente podia arrumar mais uns 3, mas ela não está muito animada não, né? Ai, gente, nós estamos aí com nosso retorno da Operação Resgate. Aliás, falando de retorno, as crianças estão retornando na nossa igreja, o berçário. Quando a gente fala em berçário, são crianças que já conseguem ter uma certa autonomia, principalmente para sentar, manusear pequenos brinquedinhos, tá bom? Crianças de colo, como o tamanho da Sofia, o nosso berçário não tem estrutura, porque nós precisaríamos de uma monitora para cada criança, para ficar com ela no colo o tempo todo. Então, quando a gente fala em berçário, a gente fala já de crianças que têm condições de sentar e manusear brinquedos para estar conosco lá, e é todos os domingos às 10 da manhã, a gente retornou com essa atividade na nossa igreja. À noite nós não temos berçário, nem na terça-feira, é só domingo às 10 da manhã, o horário de trazer as crianças pequenininhas para serem ministradas também. Hoje, eu gostaria de falar com o tema Operação Resgate da Misericórdia. Quando a gente fala em resgate, nós estamos falando em situações que nós queremos reaver e recuperar. E por que, pastor, você acha que nós precisamos recuperar a misericórdia? Pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho assistido, e pelo nível de frieza que o nosso coração vem experimentando nesses últimos 2 anos, por causa de um slogan que mudou não apenas o nosso hábito sanitário,
não mudou apenas o nosso comportamento em relação ao toque físico, mas também trouxe uma nova cultura de viver. E talvez esse slogan que você ouviu e você assimilou massivamente durante tanto tempo na sua vida, praticamente 2 anos, ainda existem alguns resquícios e algumas portas de estabelecimentos comerciais. Esse slogan, ele trouxe uma palavra que infelizmente não afetou apenas o nosso cuidado com a higiene pessoal, não apenas afetou o nosso cuidado na transmissão de vírus invisíveis, mas principalmente afetou a nossa maneira de relacionar com as pessoas. Eu estou falando sobre isso porque, na minha opinião, foi o slogan mais destrutivo que já foi comercializado, que já foi propagado pelos meios de mídia e pelas interações sociais da história humana. Sim, de todos os slogans que nós ouvimos, coisas indecentes, imorais, talvez esse tenha sido um dos mais destrutíveis, se não o mais destrutível. Que slogan é esse? Que você ouviu, assimilou, repete, e novamente ele se lembra todas as vezes que ele aparece para você, e todas as vezes que alguém leva as mãos para te cumprimentar, e todas as vezes que você vai entrar na fila de um atendimento, e todas as vezes que você entra num lugar onde tem mais que uma pessoa no mesmo assento, ou na mesma fileira. Qual é o slogan que te lembra de uma mudança de comportamentos? É esse: lembre-se sempre de manter a distância de segurança das pessoas. Até em relação à crise sanitária, sem problema algum, necessário, isso realmente preservou, salvou milhões de vidas, mas a grande verdade é que isso não apenas mudou o nosso comportamento físico, trouxe também para nós uma mudança de comportamento existencial, cultural e social, porque nós estamos aí no arrefecimento, na diminuição dos casos, e nós estamos percebendo que esse distanciamento entre as pessoas não tem diminuído. E não é só a questão de não estender a mão, não é só a questão de 1,5 metro de uma pessoa a outra na fila de um caixa de supermercado. Nós estamos falando de distâncias emocionais, abismos que foram criados durante esse período, onde nós aprendemos de que pessoas realmente podem ser ameaças, e que manter distância delas pode ser realmente altamente seguro, e pode realmente preservar a minha vida. Só que nós ultrapassamos o limite da higiene pessoal e da preocupação com o cuidado sanitário, e agora nós estamos usando isso até mesmo como desculpa para fundamentar o nosso distância de pessoas que nos causam problemas, desafios e que de alguma maneira ameaçam as nossas emoções, ameaçam a nossa cultura, ameaçam os nossos valores, ameaçam os nossos princípios. Então nós estamos fazendo uma espécie de isolamento crítico, uma espécie de isolamento baseado no julgamento pessoal, uma espécie de isolamento baseado no mérito, onde eu digo, aquela pessoa não pode se aproximar de mim porque ela pode ser um dano, uma lesão, pode ser uma ameaça para mim. Por isso que eu digo que esse slogan, que funcionou muito bem durante 2 anos para preservar a integridade física, agora está sendo assimilado, porque ele deixou de ser uma recomendação e passou a ser um hábito. E agora ele deixou de ser um hábito para se transformar em uma desculpa. Vou repetir de novo: mantenha a distância segura das pessoas. Deixou de ser uma recomendação do Ministério da Saúde e passou a ser um hábito. Nós estamos cada vez mais personofóbicos, estamos com medo das pessoas, estamos cada vez mais distantes delas, se tornou um hábito. Só que agora esse hábito tem se transformado em uma desculpa para a gente continuar no distanciamento, para a gente continuar isolando pessoas que para nós pareçam ou representem uma certa ameaça. Sinceramente, irmãos, embora tenha sido muito difícil os primeiros meses de um isolamento social, embora tenha sido muito difícil o distanciamento do contato, para muitos de nós, esse isolamento resolveu muitas coisas. Esse isolamento resolveu alguns conflitos que nós vínhamos travando com famílias, com pessoas complicadas, com gente imperfeita e com pessoas que traziam para nós grandes transtornos emocionais e até mesmo físicos. Ou seja, o isolamento social favoreceu a resolução de alguns problemas que eu nunca tive coragem de decidir e de fazer. Rompimentos que eu precisei fazer em nome da minha saúde física, mas que na verdade eu precisava ter feito isso há muito tempo e eu não tinha apenas coragem de fazer. O que eu estou dizendo é que muitos de nós nos habituamos
e até usamos hoje o distanciamento social como desculpa para nos manter distantes das pessoas, simplesmente porque nós não queremos ser ameaçados por relacionamentos. Então é a primeira vez na história da humanidade que um slogan massificado afetou o subconsciente coletivo, afetou o inconsciente comunitário, e trouxe para nós um modus operandi, uma forma de viver, um jeito de agir, baseado no que o outro é uma ameaça para mim. Esse é o grande princípio do que isso ficou. Esse é o efeito colateral desse slogan que foi tatuado no nosso coração. O outro é uma ameaça, ele pode estar comunicando para mim vírus, ele pode estar trazendo para mim o meu óbito, e nós estamos de alguma maneira aí ainda trazendo, estamos transportando essas ideias para relacionamentos tão próximos, de pessoas que estão perto de nós, e que nós ainda decidimos por causar e evidenciar o isolamento na vida delas. Gente que habita a mesma casa, gente que frequenta a mesma igreja, gente que trabalha no mesmo ambiente profissional, gente que senta nos mesmos bancos das comunidades, gente que frequenta os mesmos lugares, estão se isolando umas das outras em nome da proteção social, mas que na verdade é em nome da proteção emocional, que na verdade é uma desculpa para que eu não veja suas feridas, suas mágoas, seus transtornos, e eu não tenha que de alguma maneira participar disso. Na verdade, irmãos, alguns de nós até estão gostando desse negócio de isolamento. Na verdade, alguns de nós estão até confortáveis com essa noção de distanciamento. A gente ficou com menos problemas, porque a lógica é a seguinte, a matemática sempre fecha, onde tem pessoas tem problemas, onde tem muitas pessoas tem o quê? Muitos problemas. Ele só se avoluma à medida que eu me relaciono mais. Agora, com o distanciamento social e com o outro sendo uma ameaça, eu tenho uma desculpa. Opa, quanto menos pessoas perto de mim, mais saudável eu me torno. Então, é a primeira vez na história da humanidade que o próximo tem que ser alguém distante. Isso é uma contradição, irmãos. Distância de segurança, ok para crise sanitária. Distância de segurança de um cônjuge, de um filho, de um parente, de um irmão da igreja, de uma pessoa do convívio, de alguém que precisa do meu amparo, do meu abraço, de alguém que conta comigo. Irmãos, isso é coerente, porque não dá para ser próximo distante. Não dá para chamar o outro de o meu próximo, se esse próximo está distante. E é o que a pandemia, colocou no nosso coração, o que ela inoculou na nossa alma, essa ideia. A outra pessoa é uma ameaça, fique distante, e quanto mais distante você ficar, melhor será para o seu próximo. Salve vidas, fique longe uns dos outros. Mas no cristianismo não é assim, irmãos. O isolamento social, a rejeição social, é uma das principais dores que afetam o ser humano, e nós estamos usando esse recurso como desculpa para a gente não se envolver com a vida das pessoas, de a gente não ser bálsamo, não ser cura, não ser bênção na vida de quem precisa de nós. Estamos delegando essa responsabilidade a outras autoridades, que nada podem e nada têm a ver com esse dilema. E a igreja de Jesus, que está implantada geneticamente na sua formação, o amor, é a mais omissa em fechar os seus lábios e cruzar os seus braços e dizer isso não pertence a mim. Afinal de contas, estamos em tempo de distanciamento social. Até quando a gente vai se distanciar de pessoas que precisam de nós? Até quando a gente vai negligenciar, dar de ombros a quem está esperando pelo nosso amparo, nosso apoio e nossa ajuda? Porque não dá para ser próximo quando eu estou distante. E esse é o grande efeito colateral que veio. O grande efeito colateral que trouxe essa massificação dessa propaganda é que nós sofremos hoje com a ausência de misericórdia e compaixão. Irmãos, não dá para ter misericórdia e não dá para ter compaixão à distância, irmãos. É impossível isso acontecer. Você até se emociona, você pode até ter uma lágrima no canto dos olhos, mas não te movimenta a uma ação, porque misericórdia, a palavra latina significa miséria cardia, ou seja, a miséria do coração. Eu sinto a dor do outro, eu experimento o que o outro está sentindo, eu estou completamente sincronizado com o que ele está vivendo. Então é muito fácil, irmãos,
A gente cruzar os braços de frente de uma televisão, ver o deslizamento de Petrópolis e olhar para aquilo e dizer: como é que essas pessoas estão morando num lugar como esse? É lógico que ia dar ruim, é lógico que elas estão erradas, é lógico que elas iriam morrer. Milhares de pessoas sendo desabrigadas, centenas mortas, e alguém justificando, dizendo: merece morrer. É óbvio que a gente consegue ser impassivo, é lógico que a gente consegue ser totalmente neutro assistindo o noticiário. Entra na vida dessas pessoas, vive a dor delas, experimenta seus dramas, e você nunca mais falará algo tão estúpido como isso. Visite uma família que perdeu tudo, inclusive os seus entes queridos, e nunca mais você vai postar no seu Facebook um comentário desnecessário como esse. É muito fácil assistir a guerra da Ucrânia na nossa televisão, sem saber os dramas que se vive em frios abaixo de zero, em pessoas que têm que deixar tudo, sua história, seus pertences, suas roupas, sua identidade, e entrar num outro país para viver como refugiado. É simples falar assim: mas isso é um problema político. É fácil fazer comentários como esse, porque nós estamos longe. É fácil fazer comentário do vizinho, daquela menina que se prostitui, daquele outro que entrou por narcotráfico, para aquele outro que está assumindo a criminalidade. É fácil fazer juízos de valores quando nós estamos à distância, irmãos, porque quando a gente chega um pouco mais perto, a gente vê que a situação é muito mais profunda do que o superficial. Agora, com o distanciamento social, a gente ficou, ou nós ficamos como igreja, os mais superficiais, críticos e julgadores da história humana, porque não apenas deixamos de entrar na história e nos dramas, como também aprendemos a criticar e nos posicionar em relação a eles. Isso é dramático, irmãos. Isso é terrível. Por isso que eu fico imaginando que uma das piores dores que o ser humano pode sentir é o isolamento social. E eu posso garantir para você que talvez a sua esposa, dentro da sua casa, esteja vivendo o drama do isolamento social por causa da sua posição de marido. Eu posso garantir que algumas esposas estão sofrendo com o distanciamento social há anos, e não apenas durante a pandemia. Eu posso garantir que o seu marido está sentindo esse distanciamento já há um tempo, em virtude da frieza, do rancor, da melancolia do seu coração, que tem distanciado os sentimentos desse homem há muito tempo. Filhos que colocam seus fones de ouvidos para tentar abafar os barulhos das gritarias externas à sua casa, têm sido afetados pelo isolamento social. Não, eles não vão para o videogame, eles não vão para o TikTok, eles não vão para o seu quarto fechado, simplesmente porque é divertido, é porque eles querem se isolar de um mundo que é cheio de ameaças a eles. Gente que está isolada dentro da nossa casa, amigos de trabalho que estão sendo isolados por causa da nossa língua ferina, a nossa mania de criticar, a nossa mania de apontar, a nossa mania de julgar, de desmerecer, a nossa mania de tirar a reputação das pessoas. Isso dói, irmãos. Dói. O isolamento, o afastamento das pessoas dói, e dói tanto quanto as dores físicas. Os neurocientistas fizeram uma pesquisa muito interessante com o aumento das condições tecnológicas para isso, a ressonância magnética e também outros recursos que eles têm. Eles fizeram uma pesquisa entre pessoas que sentem dores físicas e pessoas que sentem dores emocionais. E eles colocaram o mesmo sistema de pesquisa, de avaliação, a mesma tecnologia neles, e fizeram uma dor física na pessoa. Uma parte do cérebro acendeu, dizendo: é dor. Dor física. Um belisco, um alfinete, alguma coisa, é dor. Então o seu cérebro já reagiu imediatamente, mandando uma mensagem ao sistema nervoso central: nós estamos em risco, nós estamos em perigo. A amígdala começou a gritar e dizer: perigo, perigo, perigo. A dor do nosso organismo, vamos nos defender. Fizeram o mesmo com pessoas, colocando fotos de pessoas ou de situações de rejeição, e pessoas que foram profundamente rejeitadas na sua infância e sofreram com o isolamento do amor, não tiveram acesso ao carinho, à afetividade, e foram criados em grandes maus tratos e abandono. Quando essas pessoas viam aquelas imagens de rejeição, acendia o mesmo lugar do cérebro que a outra pessoa que sentia dor física acendeu. Ou seja, a dor emocional do isolamento, da rejeição, da indiferença, dói tanto quanto a dor física. Porque a dor física eu sei neutralizar, porque eu sei onde dói. A dor emocional eu não sei onde está doendo. Como é que eu resolvo isso? E nós estamos vendo e assistindo uma geração dolorida, machucada, ferida, principalmente por quem deveria ser o porta-voz do amor e da misericórdia. Porque se a gente depender desse mundo, nós vamos perceber que ele não tem essa mensagem de amor
misericórdia e compaixão. Aliás, a palavra compaixão também significa a mesma ideia da palavra latina misericardia. Compaixão significa compassione, que é nada mais, nada menos que sofrer junto. Paixão de Cristo, sofrimento de Jesus. Paixão não é amor. Paixão não é, estou apaixonado, é sofrimento. A palavra paixão na sua origem é sofrimento. Compaixão é sofrer junto. Irmãos, o que os olhos não veem, o coração não sente. O que as mãos não apalpam, o coração não se sensibiliza. É muito fácil emitirmos opiniões e falarmos de coisas que estão distantes de nós, porque nós deixamos de passar perto, deixamos de experimentar a proximidade do próximo, porque quanto mais distante o próximo ficar, melhor e mais saudável será para a minha vida. Esse isolamento está destruindo não apenas a nossa sociedade, mas desmoronando e atacando os alicerces do cristianismo. Porque como ser igreja se eu não posso manifestar misericórdia? Como ser igreja se eu não posso manifestar amor? Como ser igreja? Como ser igreja se eu não posso manifestar esse amor, essa consideração por pessoas que estão perto de mim? E aí a resposta ela vai ser trazida pelo próprio Jesus. Dá só uma olhada em Lucas capítulo 10, que é o texto que apresenta para nós essa realidade. Observe só como é interessante um homem que quer aproximar de Jesus e quer saber o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. E Jesus responde para ele com uma pergunta: o que você acha? O que você acha que você deve fazer? E aí está escrito. O que está escrito na lei, disse Jesus. Então, como você a lê? E ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Então disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Olha que beleza, ótimo, você sabe exatamente o que fazer, faz isso e você viverá. Aí vem a pergunta que todos nós fazemos, que eu sei que você está fazendo desde a hora que eu comecei a falar sobre próximo, ele está distante. Eu sei que você está aí falando assim, mas é aquela pessoa que está no semáforo, pastor, é ela que precisa de mim, certo? Não, é aquela pessoa vulnerável socialmente. Quem é o meu próximo, pastor? Olha só, é a mesma pergunta que o religioso intérprete da lei faz a Jesus. Então explica para mim, Jesus, querendo justificar-se do seu distanciamento social. Perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus responde. Jesus dá um jeito lógico, óbvio e impressionante de dizer: eu sei como você pode responder essa pergunta. E Jesus contou uma das mais lindas histórias e passagens bíblicas que nós temos nas Escrituras. Olha só, que é a parábola do bom samaritano. Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes. Peraí, irmãos. Primeira coisa, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse homem voltava da onde? Do templo. Esse homem, ele foi sacrificar. Esse homem foi no culto. Aqui está mais uma razão para dizer que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Essa sociedade meritocrática que tenta justificar a perda das pessoas, o prejuízo das pessoas pelo que elas fazem, é equivocado, irmãos. Mora na encosta, mora naquele país, agiu assim, fez aquilo, abandonou a família, é a forma de nós justificarmos, mas eu posso garantir para você que coisas ruins também acontecem a pessoas boas. Não é uma lógica, não é uma certeza. 2 mais 2 não é 4 quando se trata da vida. Eu fiz o sepultamento de uma pessoa no dia 12 de outubro do ano passado, que eu sei que é uma pessoa boa, que eu convivi com uma pessoa boa, que eu sei que não merecia ter passado por 2 experiências de câncer, e o último tendo sido tão dramático que levou a sua própria vida. É minha mãe. Eu sei quem ela era, e eu posso garantir que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Por isso, cuidado com esse seu juízo de valor, que diz: está vendo, mereceu. Tem gente que escreve no Facebook: fulano de tal assaltou o banco e foi morto pelos policiais. Está vendo, merece mesmo, bandido tem que morrer. Meu Deus, irmãos, quem nós somos? Que tipo de comportamento é esse? Querendo fazer todo o tempo juízos, para tentar de alguma maneira garantir, de alguma maneira mostrar para nós o que está acontecendo, e tentando nos defender emocionalmente das situações. Irmãos, coisas ruins acontecem às pessoas boas. Esse homem estava vindo do culto, os assaltantes pegaram ele no meio do caminho e destruíram, deixaram ele nu,
tirando as suas roupas, espancaram, foram e deixaram esse homem como quase morto. Pois é, o mundo tem essa filosofia, irmãos. Os assaltantes que Jesus insere nesse cenário é exatamente para dizer o seguinte, é exatamente para mostrar o seguinte: a filosofia desse grupo de gente que machuca pessoas inocentes é uma só: é o que é seu, é meu. É a filosofia desse mundo, irmãos. O que é seu, é meu. A filosofia do mundo que nós vivemos não é de solidariedade, não é natural. Nosso mundo é cada vez mais competitivo. Se eu trocar o microfone, melhora o retorno aqui para mim, porque senão eu vou ficar gritando para vocês o tempo todo. Espera aí. Som. Ele está vermelho também, capaz de até acabar a bateria aqui. O que é seu é meu, é a ideia de algo que eu tomo por violência. Mulheres que dizem, é só um caso. Não é. Você está tomando o marido de outra pessoa. É a filosofia do mundo, é assaltante. Ah, essa mulher deu um mole para mim. Não, você está tomando a mulher de um outro homem, ou algo que não é seu e não te pertence. É a filosofia do mundo tomar de violência. Ah, mas eu precisei falar isso no emprego, porque eu teria mais condições, então, de poder crescer. Eu precisei... o mundo é competitivo, pastor. Quem não avança fica para trás. Então, eu tive que fazer uma coisa que eu não me orgulho muito, mas foi necessário para o meu crescimento. Tomou o que não era seu, o que não era seu por direito, tomou por violência. Esse mundo é da violência, irmãos. Esse mundo é daquele que vai negociar e o cara está vendendo a casa dele por R$250 mil, um preço de bagatela em virtude do que é, e aí você pergunta para ele, por que você está vendendo a casa nesse momento? Qual é o motivo? Algum problema com a vizinhança? Não, é que minha filha está doente, estou vendendo para pagar o tratamento de saúde. Ah, então eu dou 150 à vista, no dinheiro, aproveitando do sofrimento, da vulnerabilidade alheia. É esse mundo que a gente vive, irmãos, de negócios toscos, insalubres, de coisas obscuras. É esse mundo que a gente vive, que toma por violência. Toma maridos, toma esposas, toma filhos, toma gente de todo nível, de toda condição, de todas as circunstâncias. Ou seja, observando para isso e vendo isso, eu tenho grande preocupação de que a igreja seja mais mundo que a igreja. De que a gente reproduza mais a cultura do que é seu, é meu, do que da igreja, que tem uma outra filosofia de vida. Esse mundo, irmãos, a característica dele é a violência, é tomar por força, é o mérito, é avançar, é estar à frente dos outros. Essa é a característica desse mundo. É assassinar pessoas que estão no nosso caminho, é usar delas, é abusar delas, é usá-las e descartá-las. Esta é a terrível condição do mundo que nós vivemos. Quer um exemplo básico? Quem você acha que vai conseguir mudar esse mundo? Você está esperando que os políticos possam fazer menos violência? Não, irmãos, desculpe dizer, mas eu não acredito mais no Papai Noel. Você está achando que se o Bolsonaro, se o Moro, se o Lula, ou se alguma organização política mais séria pode mudar a cultura do nosso país? Desculpe, irmãos, mas agora há pouco a gente recebeu uma notícia muito forte a respeito de um político do nosso país que foi fazer uma viagem humanitária para a Ucrânia. Ele foi enviado numa viagem humanitária para a Ucrânia. E ele é conhecido como Mamãe Falei no estado de São Paulo, né? E o seu sobrenome é Duval, alguma coisa assim. Ele é deputado do estado de São Paulo, um patife que se travestiu de uma viagem humanitária. Quando ele chegou lá, ele viu o negócio acontecendo e mandou um áudio, e o áudio dele vazou, e agora ele está perdendo já, talvez, o seu poder na Câmara Legislativa, em virtude do que ele falou. Sabe o que ele disse, irmãos? Ele foi em viagem humanitária para a Ucrânia, mandou um áudio para os seus amigos do grupo, e o áudio vazou. Esses amigos são muito abençoados. Que amigos, trouxeram o caráter de uma pessoa assim, maquiavélica mesmo, né? Ele diz o seguinte: rapaziada, vocês não têm ideia como as mulheres aqui da Ucrânia são fáceis. Elas são fáceis porque são pobres. E outra, meu Instagram, eu dei uma carteirada de Instagram aqui, facilitou demais para mim. E aí no outro áudio que ele manda, ele é mais infeliz ainda, e consegue ser pior do que isso. Então ele vai dizer o seguinte, ele fala assim: nenhuma balada, no melhor ano do Brasil, na melhor estação do Brasil, nenhuma balada se compara com a fila de refugiados. Aqui as meninas são muito fáceis. Um político que representa como deputado estadual lá na nossa Câmara, que representa a sua voz e a minha voz,
que tem essa palavra a respeito de pessoas vulneráveis. Irmãos, se um homem como esse, um lixo humano como esse, que é político, que deveria estar defendendo a nossa causa, o que esperar desse mundo, irmãos? O que esperar dessa sociedade? Essa sociedade que violenta, que abusa. E nós estamos com o messianismo político em pleno século 21, irmãos, a gente precisa crescer. A resposta para esse mundo não é o PT, não é o PSDB, não é o Podemos, não é o não podemos. A resposta para esse mundo não é a força política. Porque no mundo tem muito ódio, violência, competitividade. E eu posso garantir que a Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão é assassino dele. E você sabe que quem é assassino não entra no céu. Irmãos, quem é que nós estamos reproduzindo ao estarmos aqui essa noite nesse lugar? Nós somos da igreja. Não, nós não somos da igreja, nós somos a igreja. Porque ser da igreja é ser presbiteriano, ser a igreja é ser de Jesus. Tem gente que é só da igreja, mas tem gente que é a igreja, aí é bênção. Nós somos a igreja, irmãos. E nós não somos daqueles que tomam pela força. E nós não somos daqueles que violentam, abusam. Nós somos daqueles que talvez estejam num outro cenário que Jesus vai apresentar mais adiante. Segundo cenário, porque o nosso tempo está indo embora, rapidamente, Jesus contou a parábola e foi para o segundo momento. E aconteceu que esse homem, que tinha sido espancado, deixado naquele lugar, pela mesma estrada vinha um sacerdote e um levita. Olha lá, o sacerdote viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar, o viu e passou para o outro lado. Veja só que impressionante. Duas pessoas que representam a religião passam distantes. Distanciamento social mantém uma distância segura das pessoas. Qual é a filosofia da religião? Não é do cristianismo, irmãos, é da religião. Jesus está colocando a figura religiosa para mostrar uma contrariedade, uma antítese do que é de fato a igreja. Filosofia da religião, o que é meu é meu. Cada um no seu quadrado. O seu problema não diz respeito a mim. Cada um resolva os seus problemas. Eu não tenho nada a ver com isso. Essa é a filosofia da religião, irmãos. A filosofia de que eu tenho um culto para oferecer, eu tenho um louvor para ir, eu tenho um ministério para participar, eu tenho um dízimo para dar, eu tenho uma igreja, eu tenho uma reputação a zelar, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar do meu espírito. Mas olha só que interessante, que essa filosofia da religião é a filosofia de virar as costas, é dar de ombros, é não ver a realidade, é não enxergar o que acontece, porque é melhor não ver do que ver e não fazer nada. Porque depois que eu vi, aí eu posso ser chamado de omisso. Mas se eu não vi, pelo menos... Mas olha só que interessante, esses dois homens, o levita e o sacerdote, estavam indo para o culto. Eles não pararam para ajudar o homem, porque eles estavam indo para o culto. O homem seria um atrapalho e um empecilho para eles irem ao culto. O que eles foram fazer no culto mesmo? Você imagina Deus assistindo a cena, e passa o sacerdote, o levita, olha e diz: rapaz, estou atrasado para o culto, meu Deus, o homem está nu, eu não posso chegar perto de um homem nu, senão eu fico impuro. O outro levita fala: eu não posso chegar perto de um homem que parece morto, porque vai que ele está morto, eu fico impuro. Como é que eu vou oferecer um culto a Deus, se essa pessoa vai me causar tantos transtornos? Então eles deixam o homem lá e vão oferecer o seu culto. Eles só esqueceram uma coisa que está registrada em Oséias capítulo 6. Pois eu desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocausto. Deus quer misericórdia e não sacrifício. Deus quer mais compaixão e não os nossos sacrifícios. Deus quer que nós façamos mais para aquele que nós chamamos de próximo e não façamos mais para aquele que nós ainda não enxergamos. Porque Jesus diz, ou melhor, a palavra de Deus diz, através do apóstolo Pedro, se nós não amamos o nosso irmão a quem vemos, como é que a gente vai amar a Deus que nós não vemos? Qual é a garantia de que eu posso amar pessoas? Ou melhor, que eu posso amar Deus se eu não consigo amar as pessoas? É uma ótima consideração que a religião tenha trazido para nós o efeito do que é meu, cada um no seu quadrado, e a indiferença tenha sido alocada e posicionada nos nossos relacionamentos. Mas, por fim, a história não termina aí. A história tem um desenvolvimento onde Jesus diz, mas... Aí tem uma reviravolta. Um samaritano, gente indecente, gente suja, maltrapilha,
gente que não era benquista pelos judeus. Jesus coloca essa figura para chocar mesmo a história. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde estava o homem. Quando viu, teve piedade. A palavra piedade é compaixão, tá bom? Teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. Essa é a filosofia do reino, irmãos. A filosofia do reino: o que é meu é seu. O meu tempo também é seu, a minha preocupação também é sua, a minha dor também é sua, a sua dor também é minha. Eu sei compartilhar, eu sei que nós vivemos como humanos, e humanos são todos aqueles que habitam nessa aldeia global e que precisam dos outros, que precisamos uns dos outros. Agora, essa filosofia é revolucionária. Nenhum outro lugar do mundo pode oferecer isso, irmãos, senão a igreja. E se a igreja se calar, quem é que vai fazer? Porque a filosofia do reino é a filosofia da misericórdia. O que o mundo faz? Toma por violência. O que a religião faz? Trata com indiferença. O que o cristianismo e o reino de Deus faz? Abençoa. Trata com misericórdia. Trata com compaixão. Porque ela é a expressão do seu próprio Criador. Veja só o que a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 6, 36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. É uma questão de paternidade, irmãos. Como é que a igreja não é misericordiosa e cultua um Deus que é misericordioso? Como é que nós temos tanta ira, ressentimento, vingança, revanchismo, vantagismo no nosso coração e queremos dizer que Deus é o nosso Pai? Não dá, irmãos, é questão de paternidade. Ou eu sou misericordioso como meu Pai é misericordioso comigo, ou eu ainda não conheci esse Pai, ou eu ainda não o experimentei. Por isso que a conversa nossa essa noite é para resgatar a misericórdia e não terceirizar para quem não pode oferecer. Porque só quem pode oferecer misericórdia verdadeira é a igreja de Jesus Cristo. As pessoas podem oferecer dó, piedade, mas só a igreja de Jesus, que sabe o que é a dor, por causa que o seu mestre foi oprimido, humilhado e machucado na cruz do Calvário. Só a igreja de Jesus é a resposta para um mundo que está precisando de mais toque, de mais amor, de mais acolhimento e mais misericórdia. Isso começa onde, pastor? Onde começa isso? Bom, o texto vai nos garantir essa palavra. Jesus disse: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Qual desses três? Então o próprio intérprete da lei responde dizendo: foi aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Então Jesus disse: vai e faz o mesmo. A minha palavra para o seu e para o meu coração hoje é: você sabe quem é que precisa. Talvez você esteja olhando para aquela pessoa que está no semáforo, ou para aquela pessoa que está cadavérica por causa do crack, ou para aquelas que estão em vulnerabilidade social, ou até esteja assistindo um noticiário, impactado com o desejo de ajudar pessoas. Ótimo. Mas o próximo seu é aquele que está próximo de você. É sua esposa, seu filho, seu marido, seu funcionário, seu patrão, seu irmão da igreja, a pessoa com quem você tem convívio, aquele que você pode estender a mão. Quem é o próximo? É aquele que eu posso exercer misericórdia. Irmão, se nós não tratarmos com misericórdia nem compaixão, nós podemos estar cheios de gente ao nosso redor, mas nós não somos próximos delas. Por isso que nós precisamos reverter a ideia da pandemia. Continue usando sua máscara, continue fazendo sua limpeza de álcool gel, continue mantendo a distância de segurança, caso você deseje, e ainda esteja inseguro. Mas não distancie mais as pessoas emocionalmente, porque tem muita gente sofrendo, está precisando do apoio, do abraço e do calor da igreja. Nós não podemos nos esfriar. Por isso que eu digo que se o distanciamento social prejudicou nossa percepção do outro, a aproximação intencional pode trazer alívio e ministrar misericórdia. Que você se enxergue hoje, como igreja de Jesus, como alguém que tem o bálsamo, como alguém que tenha o alívio para oferecer a corações que estão cansados e desgastados de tanta indiferença, de tanta violência, de tantos machucados, que nós, igreja, irmãos, não sejamos mais uma voz nesse mundo para tomar por violência, que nós não sejamos mais uma voz nesse mundo para tratarmos com indiferença, que nós não sejamos uma voz omissa nesse mundo, porque não é o político, não são os governos, não são os mais ricos, é a igreja que é a resposta para um mundo machucado e ferido. Então eu convido você a fazer isso.
Fazer isso se inspirando em quem? Bom, se inspirando naquele que teve misericórdia de nós. Jesus Cristo, que na noite que foi traído, Ele tomou o pão e olhou para cada um dos seus discípulos, pescadores, traidores, negadores. Olhou para cada um daqueles e disse: esse é o meu corpo que é dado por vocês, eu tenho misericórdia de vocês e os chamo para a minha mesa. E todos nós fomos convidados para ela. Você foi convidado junto com os discípulos, porque Jesus partiu o pão, significando que Ele compartilha. O distanciamento social restringe para si. A aproximação intencional compartilha a vida, a história, os valores, compartilha a bênção. E Jesus compartilhou o corpo dizendo: comam dele todos e façam isso em memória de mim. Depois de ter iniciado, Jesus tomou o cálice e distribuiu a cada um dos seus discípulos e disse: esse é o cálice na nova aliança do meu sangue. Tomai dele todos e façam isso também em memória de mim. Jesus te convidou para a mesa. Jesus me convidou para a mesa por causa da misericórdia. Você merece estar aqui? Não. Eu mereço estar aqui? Não. Se Ele teve misericórdia de mim, quem sou eu para dizer que eu não posso ter misericórdia dos outros, que a minha semelhança, que também são alvo da graça e do amor de Deus? Quero convidar vocês a se colocarem em pé enquanto o conselho da igreja vem aqui à frente, os presbíteros, e vão se preparando para ministrar. Quero convidar você a fechar os seus olhos, por gentileza, enquanto os presbíteros já vão se preparando para a entrega dos elementos. Senhor Jesus, nós vamos participar da mesa do Senhor. E queremos fazer isso com muita alegria no nosso coração, mas também com muita gratidão. Porque nós não poderíamos estar aqui, Senhor, se não fosse a Tua misericórdia. Mas também queremos, ó Deus, participar dessa mesa com um senso de responsabilidade. Porque se foi a Tua misericórdia que nos trouxe até aqui, é ela que deve nos levar a partir daqui, para também embalsamarmos esse mundo, para também encharcarmos os nossos relacionamentos, os lugares que pisarmos, com amor, graça, misericórdia, compaixão, tolerância. Senhor, nos ajude a levar isso que o cristianismo possui no seu DNA. Nos ajude a levar e a reproduzir nesse mundo os valores contrários do que o mundo tem trazido. Pai, usa essas mãos, esses lábios, esses corações estão aqui essa noite. E ao participarmos da mesa, mais uma vez o nosso coração seja renovado com a Tua bênção sobre nós, para sermos agentes de transformação de um mundo caótico e perdido, em nome de Jesus. Amém. Bom, você que é membro dessa igreja, você sabe como funciona. Se você tem filhos batizados, menores, que ainda não fizeram sua profissão de fé, eles não pegam os elementos. São os pais que dão os elementos a eles, no intuito de ministrar a ceia aos seus corações. Se você é de outra igreja evangélica, está em paz com a sua igreja, em paz com a sua liderança, você também é convidado a participar da ceia conosco. E se você está aqui essa noite e ainda não é um membro batizado e quer fazer isso, procure a nossa secretaria, Deus o seu nome, que em breve nós vamos preparar novos membros para participar também desse momento tão especial que também é para você. Se você não for participar da ceia hoje, porque não é batizado ou por algum motivo especial, enquanto os presbíteros passarem, você pode se assentar. E se você, assim que você pegar os seus elementos e tomar, você já vai tomar no seu lugar e vai devolver o cálice e a bandeja, tomou os elementos, você se assente, para que a gente saiba quem já foi ministrado e quem ainda precisa ser levado os elementos. Enquanto cantamos essa canção, você vai continuar no seu lugar, os presbíteros vão servir você. Assim que você tomar os seus elementos, você pode se assentar. E quem não for participar desse momento conosco, também pode tomar o seu assento, enquanto nós ouvimos essa canção. Deus te abençoe, te guarde e brilhe tua face sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe,
te guarde e brilhe sua face sobre ti. Levante o seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe tua face sobre ti. Levante o seu rosto e te dê paz. Favor de Deus seja sobre ti, sobre toda Que o Senhor ministre sua geração, vida. tua família e teus filhos. O Senhor preenche o seu coração com essa palavra. Teus filhos, que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração. Sim, Jesus. Família, teus filhos e os filhos. Nós somos abençoados, Pai. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre Nós recebemos isso essa noite, Jesus. Sobre nossas casas, sobre os filhos, sobre nossas gerações. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença seja em ti. Receba essa promessa. Onde fores, Receba. Ele é contigo. Ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vinda, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, ele é por ti, ele é por ti, Ele é por ti. ele é por ti, ele é por ti, ele é por ti. Você pode se colocar em pé, por gentileza, e vamos cantar amém, dizendo assim seja o Senhor. Que o favor de Deus seja sobre ti,
Que essa semana você seja por um Deus que é por ti. Seja um representante do Deus que é com você e que é por ti. Deus abençoe no nome de Jesus e que sua vida seja fortalecida no Senhor. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Nesse momento, os visitantes estão conosco, nós ficamos felizes de receber você que não é membro da igreja, mas nós vamos finalizar agora a nossa celebração. Obrigado por aqueles que nos assistiram pela internet também, nós vamos encerrar a transmissão agora, mas hoje é a Assembleia da Igreja, a prestação de contas anual que nós fazemos dos recursos financeiros. Isso não toma mais do que 15 minutos aqui, queridos. Os membros da igreja devem ficar e permanecer, mas se você está nos visitando e não é membro da igreja, você tem a liberdade para agora se retirar se você quiser, mas se você quiser ficar